Alô, você que já me conhece. Eu sou Eurico Ramos e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Mês de junho do ano de 2024 é o mês das festas juninas, o mês também onde o sincretismo religioso se faz mais intenso, visto que, como dito em audições anteriores, foi graças ao sincretismo religioso, à influência das festas e das quermesses dos santos católicos, que conseguiram manter viva as tradições africanas. Já foi dito também que, a exemplo dos Estados Unidos, onde existe somente o protestantismo, não existem os santos católicos, os negros americanos não conseguiram manter as tradições africanas e ficou nisso que a gente vê hoje em dia. Bom, o primeiro dos santos da Igreja Católica a ser comemorado em junho, é Santo Antônio, que era um frei franciscano, nascido em, se não me falha a memória, que eu estou velho, 1195, uma coisa mais ou menos assim. Ele era um padre franciscano que tinha uma eloquência, tá brabo? Tá? Tinha o dom da palavra e dono de vários sinais de milagres da Igreja Católica. É o padroeiro de Portugal, nascido na cidade de Pádua, Santo Antônio de Pádua. Ele é sincretizado com o Exu, o orixá do movimento e da comunicação, justamente porque Santo Antônio era muito, como dito anteriormente, eloquente em suas palavras. E as festas, como sendo o padroeiro de São Paulo é ótimo, como sendo padroeiro de Portugal, era uma das festas mais intensas no século XIX, Brasil, finalzinho de Brasil, já quase a coisa do Brasil Império já, onde na Casa Grande, se faziam as festas para o padroeiro de Portugal, nas igrejas, na pracinha também, as quermesses e todos os alimentos, a galinha ao molho pardo, a costela o bode assado, essas coisas todas, eram sacrificados na senzala. E daí, como o candomblé é brasileiro, é uma religião de matriz africana, mas os costumes são brasileiros, é daí que surgiu o tal do sacrifício dos animais, no candomblé, para os orixás. Mas aprenderam com quem? Com os portugueses, que sacrificavam os animais para os santos católicos na quermesse. Quem sacrificava era o negro africano, que sacrificava na senzala, os animais iam para a cozinha da Casa Grande e dali eram preparadas as comidas. Já foi dito também que em tempos de África, o guerreiro africano, nunca teve no topo da cadeia alimentar. Comia mais raízes, essas coisas todas, e às vezes jogava uma lança para o alto na tentativa de pegar um pássaro. E quando ele pegava o pássaro, ele acreditava que era uma dádiva do orixá. E quando chegou aqui na senzala e viu aquele festival de bicho, ele começou a acreditar que era o orixá, o deus dele, que estava dando aquilo. E isso ficou desse jeito. Então, porque o povo de candomblé mata bicho, Então você já mata sim, sacrifica sim, em louvor aos orixás, e aprendeu isso no século XIX, com os brancos no Brasil, sacrificando os animais para as festas dos santos católicos. Tá? Então vamos parar com esse papo que já deu. O segundo dos santos das festas juninas, São João Apóstolo, aquele que batizou Jesus, lá no Rio, me fugiu, que eu estou velho, mas vê a Bíblia aí que você vê onde é. São João, ele foi sacrificado, ele morreu nas mãos de Herodes, o rei Herodes lá de Roma, que pintava os canecos com as pessoas que tinham fé num Deus único. Não é no cristianismo, porque o cristianismo não tinha sido nem criado. Até Jesus Cristo,
Ele não implantou o cristianismo, ele usava uma filosofia que passou a ser chamada de cristã. O terceiro dos santos do mês de junho, né, São Pedro, era um pescador e era um apóstolo. Ele é conhecido como assim. Antes disso, São João é cultuado como Xangô, no sincretismo religioso. E São Pedro, Airá, né, uma divindade agrupada ao culto a Xangô. Eu já falei sobre Airá em audições anteriores. Mas falando ainda sobre São Pedro, ele é conhecido ou reconhecido como o primeiro Papa, né? Porque depois que Jesus morreu lá na cruz, aquela coisa toda, né? São Pedro começou a liderar os apóstolos, levando a palavra, né? o evangelho para o povo. E aí ele passou a ser conhecido como o primeiro dos papas, ok? Ele é sincretizado como Airá, como disse anteriormente, né? Divindade agrupada ao culto a Xangô. Airá é o dono de todas as chaves, não é? E esse sincretismo até os dias de hoje é visto tanto nos candomblés mais tradicionais, como nas festas e quermesses do interiorzão do Brasil, e principalmente lá no Nordeste, né? Nas festas, principalmente lá de Caruaru, que faz aquelas fogueiras gigantescas, legal pra caramba. Quem ainda não foi, precisa ir, ok? Então, o Papo Afro hoje foi para falar exatamente sobre a força do sincretismo religioso, mostrando-se mais intenso, tá, no mês de junho, justamente por influência dos deuses, dos santos católicos trazidos pelos portugueses para o Brasil, ok? Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima. Valeu!